A vida nômade dos antigos hebreus. Entre as longas jornadas pelo deserto, os hebreus aprenderam a enxergar a vida como uma travessia guiada por Deus. Essa vivência marcou profundamente sua espiritualidade e sua língua. Muitas palavras hebraicas carregam imagens concretas dessa vivência nômade. Do abrigo provisório em tendas à instrução divina, o deserto foi adotado como uma escola de fé e símbolo da dependência do Criador. Mergulhar nesse universo cultural permite não só uma melhor compreensão das Escrituras, mas também um aprofundamento das origens e significados das palavras. As tendas dos antigos hebreus eram geralmente feitas com pelos de cabra trançados. Durante o dia, a luz do sol atravessava as fibras, criando pontos luminosos no interior da tenda, assemelhando-se às estrelas no céu noturno. Essa experiência cotidiana moldou a percepção dos hebreus. Assim como a família habitava sob a proteção da tenda, o povo de Deus habitava sob a proteção da tenda celestial, isto é, o firmamento estendido por ele. Quando chovia, as fibras inchavam e vedavam as frestas, fazendo desaparecer os pontos de luz, como as estrelas somem em noites nubladas. Essa vivência prática explica passagens bíblicas como Isaías 40:22. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. Também ilumina passagens como o Cânticos 1:5, que menciona as tendas escuras de Quedar, evocando o tecido negro das cabras. O tabernáculo de Yud-Hei-Vav-Hei, descrito em Êxodo 26:7, retoma esse simbolismo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. Até hoje beduínos usam tendas de pelos de cabra, um elo vivo com a cultura antiga. Muitos personagens bíblicos refletem este modelo de vida nômade, como em Gênesis 9:21, ao citar a tenda de Noé. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó habitavam em tendas. Moisés pastoreava no deserto. Davi, antes de ser rei, era um pastor itinerante. Também João Batista e Jesus viveram como viajantes sem residência fixa. Essa recorrência mostra como a mobilidade e a simplicidade moldaram a espiritualidade hebraica e sua forma de se relacionar com o Criador. Por exemplo, a palavra El, geralmente traduzida como Deus, é formada pelas letras Aleph e Lamed. No antigo hebraico pictográfico, Aleph era símbolo de cabeça de boi, significando poder, força, e Lamed era a representação do cajado de pastor, sinal de autoridade e ensino. Juntas, representam forte autoridade. O termo El podia designar tanto o Deus verdadeiro quanto governantes ou até ídolos. Reis e faraós, vistos como El, usavam chifres e cajados para expressar poder. Com o tempo essas imagens evoluíram. As coroas, com suas pontas irregulares, são herdeiras da representação dos chifres, e os cetros que reis carregam são derivados do cajado do pastor. Israel precisou aprender que apenas Yud-Hei-Vav-Hei era o verdadeiro El. No Egito, o faraó era considerado divino, por isso Deus conduziu o povo de Israel ao deserto para os ensinar a depender somente dele. Durante 40 anos, Israel viveu num ambiente em que toda a provisão vinha de Deus: água, alimento, proteção. Essa lição continua atual, pois nossas cidades modernas nos tornam dependentes de sistemas e governos humanos. O deserto, ao contrário, exige a confiança diária no Criador. A segunda letra do alfabeto hebraico, Beit, em sua forma pictográfica antiga representava a planta de uma tenda nômade, com entrada no canto superior e uma divisão interna entre o espaço masculino e o feminino. Beit significa literalmente casa ou tenda, mostrando a ligação entre escrita, cultura e vida cotidiana, elementos essenciais para compreender como os antigos hebreus entendiam sua língua, e como ela estava refletida em sua própria forma de viver. Um outro exemplo é a raiz Tsa, formada por duas letras, Sad e Aleph. Essa raiz mãe significa migrar, sair, exatamente a essência da vida nômade, sair de um lugar para outro em busca de sustento. Dessa raiz deriva a palavra Etzá, bastante comum nas Escrituras. Um exemplo aparece em Êxodo 22, onde Deus declara: Eu sou Yud-Hei-Vav-Hei, teu Deus, que te fez migrar da terra do Egito, da casa da servidão. Geralmente traduzido como que te tirei da terra do Egito, mas o hebraico sugere algo mais profundo. Não se trata apenas de retirar Israel de um lugar, mas iniciar uma jornada nômade. Deus não apenas os libertou, ele os conduziu a uma caminhada de dependência, movimento e transformação. A saída do Egito não foi apenas uma libertação física, mas o começo de uma saída de volta à vida livre no deserto, guiada por Deus para alcançar um objetivo espiritual final. Outra raiz primitiva importante é Tsav, formada pelas letras Sad e Vav.
Essa raiz traz a ideia de direcionar, instruir. A partir dela surge a raiz filha tsavá, que significa direcionar, no sentido de dar instruções a alguém. Em Deuteronômio 1:19, o texto costuma ser traduzido como, assim como Yud-Hei Vav-Hei, nosso Deus, nos ordenou. Porém, o hebraico transmite algo mais simples e próximo, assim como Yud-Hei Vav-Hei, nosso Deus, nos instruiu. Enquanto ordenar carrega uma conotação de imposição rígida. Instruir sugere orientação de vida, um direcionamento paterno. Deus não impõe, ele instrui, direciona o caminho pelo qual seu povo deve andar. Dessa mesma raiz nasce o substantivo mitzvah, geralmente traduzido como mandamento. Mas, à luz da cultura hebraica, mitzvah significa literalmente instrução ou direção dada. Quando lemos sobre os mandamentos de Deus, o sentido primitivo não são ordens rígidas, mas orientações divinas para viver em aliança com Ele. Isso ilustra uma característica essencial do hebraico: ela é uma língua profundamente baseada em raízes. Diferente do português ou do inglês, onde cada palavra costuma ser independente, no hebraico várias palavras compartilham a mesma raiz e mantêm uma relação conceitual entre si. Entender essas conexões amplia nossa compreensão da Bíblia. Então esse deve ser o entendimento em Deuteronômio 6:25. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todas essas instruções perante Yud-Hei Vav-Hei, nosso Deus, como nos tem direcionado. O texto deixa evidente que a Torá não é apenas um conjunto de leis formais, mas sim instruções dadas por Deus, direções para a vida diária de seu povo. Quando juntamos essas palavras, percebemos um padrão. Yatsá. Migrar, mover-se de um lugar para outro. Savá. Direção, guiar. Save. Uma variação que se conecta às mesmas ideias. Essas raízes revelam como a língua hebraica é estruturada em famílias de palavras, onde cada termo carrega parte do sentido da raiz original, criando uma teia de significados que se iluminam mutuamente. Isso nos ajuda a enxergar que para os antigos hebreus, a vida era vista como uma jornada guiada, um caminho no qual Deus dava as instruções necessárias. Agora vamos analisar outra raiz. Esta também começa com a letra Tsad, mas em vez de ser acompanhada por Aleph ou Vav, ela se combina apenas com o Yud, formando a raiz Tsi. Essa raiz forma a próxima palavra que veremos, Tsi, que significa deserto. Tsi aparece em Isaías 13:21, e se refere a criaturas do deserto, apesar de não ser a palavra usual para deserto em si. A palavra hebraica mais comum para deserto é Midbar. Outro exemplo de seu uso aparece em Salmo 72:9. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Da mesma raiz surge a palavra Tzion, que significa marco, sinal, monumento. Em Jeremias 31:21, encontramos a instrução de estabelecer marcos ao longo de uma estrada, indicando claramente a trajetória seguida. Um marco tem a função de guiar quem está em viagem, assim como placas de trânsito orientam motoristas em uma estrada. Da raiz Tsi, encontramos também a palavra Tzion, associada a marco, ponto de referência, fortaleza, e posteriormente como Monte Sião, em Jerusalém, ligado ao antigo Monte Moriá, o local do quase sacrifício de Isaque, Gênesis 22:2, o mesmo local onde mais tarde seria construído o Templo de Salomão, 2 Crônicas 3:1. Sião passa a representar o Monte de Deus, reforçando a imagem de destino final e meta espiritual, Hebreus 12:22. Agora, observe a conexão entre todas essas raízes. Primeiramente temos Tsá, mostrando a vida como uma jornada, sair, e Atsá. Depois, temos Tsav, enfatizando a necessidade de ser guiado por instruções, mitzvah. E por último, temos Tsi, onde conclui-se que é preciso sair instruído para alcançar um objetivo espiritual final, Sião. Vamos agora analisar outra raiz hebraica, Dabar. Essa raiz é a base de várias palavras importantes na Bíblia e na cultura hebraica. Entre elas temos Midbar, deserto, lugar árido, lugar de ordem. Dabar, palavra, arranjo organizado. Deborah, abelha, colônia de insetos ordenada. Todas essas palavras derivam da mesma raiz e compartilham uma ideia central: ordem. Comecemos com Deborah, que representa uma comunidade de abelhas organizada, estruturada e harmoniosa, um exemplo de ordem perfeita. Depois, Dabar, palavra, segue a mesma lógica, palavras são colocadas em sequência para formar frases coerentes, transmitindo ideias. Por fim, Midbar, deserto, seu significado se estende à natureza, mostrando que a própria criação opera segundo princípios de ordem.
Por isso, todas essas palavras derivadas da raiz da bar estão ligadas pela ideia de organização e ordem. O deserto, Midbar, era visto como um lugar de ordem e simplicidade, um lugar onde Deus verdadeiramente fala, instrui e prepara para cumprir a sua vontade. Já as cidades, Ir, como Ur, ou Egito, simbolizavam opressão e caos espiritual. Por isso, Deus chamava seu povo para fora das grandes nações, conduzindo-os ao deserto para os preparar. No tempo de Jesus, o batismo no Jordão expressava esse movimento. Atravessar a água simbolizava sair do caos e entrar em ordem, viver sob a direção de Deus. Não por acaso, a própria palavra hebreu, ibri, vem de Eber, atravessar, ir para o outro lado. Abraão foi o primeiro a atravessar, deixando cidades caóticas para viver no deserto em ordem. A palavra graça, Ren, por exemplo, hoje é entendida por meio de ideias abstratas como favor e bondade, porém o hebraico antigo era orientado ao concreto. Conceitos abstratos ganhavam forma em imagens do cotidiano. Sem compreender o aspecto concreto de um conceito como graça na perspectiva hebraica, não conseguimos realmente entendê-lo. O acampamento de tendas em círculo ilustrava isso. Ao retornar cansado do pastoreio, os hebreus viam ao longe aquele círculo de tendas agrupadas, simbolizando proteção e sustento. Interessante notar que o conceito de lar pode até estar linguisticamente ligado à palavra graça, Ren, formada pelas letras Het e Nun. O pictograma Het é a imagem de uma parede. E Nun é a imagem de uma semente que significa continuar. Combinados, eles significam parede contínua. Assim, compreender graça como lar, abrigo, sustento e cuidado nos aproxima da perspectiva hebraica antiga. Essa imagem concreta ajuda a compreender a graça como refúgio e provisão. No Monte Sinai, Deus deu ao povo o que hoje é chamado de 10 Mandamentos, Êxodo 20. Nas Escrituras, na verdade, não existe a expressão literal os 10 Mandamentos, porém trata-se de uma sequência específica de 10 instruções tidas como princípios gerais para a vida. Esses princípios simplificam todas as demais 603 instruções dadas ao longo de todo o Pentateuco. Contudo, o povo demorou a aprender, e precisou permanecer 40 anos no deserto. Por isso, depois de entrarem em Canaã, Deus instituiu a festa de Sucote, cabanas, como uma lembrança prática daquele tempo. A palavra Sucá, plural Sucote, significa abrigo ou tenda, geralmente improvisada, erguida rapidamente para oferecer sombra ou proteção temporária. No contexto nômade, enquanto cuidavam do rebanho, os hebreus montavam essas estruturas como refúgios temporários, protegendo-se do sol e criando um ponto seguro no deserto. Uma vez por ano, cada família deveria deixar suas casas para habitarem em tendas provisórias durante 7 dias. Esse retorno anual não seria apenas simbólico, mas uma lembrança prática de dependência, ordem e conexão com Deus, do tempo em que Israel habitou no deserto, reafirmando o estilo de vida nômade e a importância de confiar na provisão divina. Assim, a cultura nômade dos hebreus moldaram sua língua e espiritualidade. Cada letra, raiz e palavra do hebraico revelam a vida como jornada, instrução e propósitos de Deus. O deserto, as tendas e as festas lembravam a dependência do Criador, enquanto palavras como graça, ordem e Sião apontavam para a direção e esperança, de forma que a própria língua e cultura tornaram-se testemunhos vivos da aliança entre Deus e seu povo. E se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever para ficar por dentro de novos estudos por aqui.